Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Estudamos essa lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 7 da Revista dos Adultos, que tem o título A Bíblia Transforma as Pessoas. O tema do trimestre é a supremacia da Escritura, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista comentada por pastor Douglas Batista. Lembrando os irmãos que o link para os slides que utilizaremos está na descrição do vídeo. Os irmãos que estiverem assistindo pelo Instagram, basta ir na BIOS do Instagram e clicar lá no link que vai direcionar ao canal. Se inscreva, compartilhe, para que esse material possa alcançar outros professores. O texto da nossa lição é porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então estaremos estudando a respeito do efeito dessa palavra, Vimos até a lição passada que, essa palavra que veio de Deus, essa palavra que tem autoridade, que é infalível, que é inerrante, que tem inspiração verbal e plenária. E vimos especificamente na lição passada que a Bíblia ela é alicerce, que ela nos torna sábio, que ela é o nosso guia. Com isso, nós entendemos que quando lemos as Escrituras, compreendemos, obedecemos, a praticamos, vimos que ela nos torna sábio, nos torna prudente. Que sabedoria, vimos na lição passada, que não é acúmulo de conhecimento, mas é quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós temos temor a Deus e obedecemos. E isso vai gerar agora um efeito em nossas vidas. Qual o efeito? É o tema da lição de hoje. Ela nos transforma, e ela é viva, como vemos aqui no texto, viva e penetrante. Ela é capaz de chegar ao mais profundo do nosso ser. Como diz lá no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo o Senhor tudo sabes. Então, essa palavra provém desse Deus vivo que nos sonda. Louvado seja o nome do Senhor e nos conhece. A verdade prática diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então, em todos os aspectos que a palavra de Deus ela nos transforma, o autor enfatiza no último tópico da nossa lição a questão de que ela nos torna humildes, submissos à sua palavra, obediente à palavra de Deus, e isso gera uma transformação completa do nosso ser, do nosso caráter. Os objetivos da lição: destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo e expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. A leitura bíblica se encontra em Hebreus 4, de 11 a 13 e 2 Coríntios 10, 4 a 6. Passamos à leitura. Hebreus 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A introdução de nossa lição diz: a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17:3. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nessa lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Primeiro tópico, então, vamos falar a respeito da
palavra de Deus que é viva, né? A Bíblia é a palavra viva de Deus. Temos aí o símbolo, né, que é enfatizado nesse versículo de Hebreus 4:12, que ela é como uma espada de 2 gumes, né, mais afiada que qualquer espada. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, nesse contexto, né, até chegarmos no versículo 12 de Hebreus, que traz essa declaração maravilhosa, nós vemos que há um contexto, né? Em Hebreus está falando ali a respeito do povo judeu que não ouviu, não deu crédito à palavra, não cria nem sequer, né, que Deus estava no meio deles. Quando eles murmuravam, quando eles estavam ali dizendo que iam morrer no deserto, e eles eram rebeldes à palavra, por isso não entraram em Canaã. Como veremos aqui no subtópico 1. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4:6, que diz: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. Né? Então, falando aqui do repouso, ou seja, da promessa. Né? A promessa é eles entrarem na terra que manava leite e mel. Nem todos alcançaram por causa da desobediência, por não terem dado crédito à palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Como diz o verso 11, né? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir a Deus vivo. Então, aqui revelando ali a superioridade de Cristo como um mediador, né? Como aquele que ofereceu de uma vez só um sacrifício eterno. Então, esse Deus vivo é o detentor da palavra viva, ele que nos proveu esta palavra viva. Então, por isso, ela não falha, como diz lá em Isaías, ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem um propósito, ou salvar, ou até mesmo nos julgar, quando estamos em desobediência, quando somos, né, revelado ali a nossa intenção, os pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. 1 Pedro 1:23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Então, ela tem um efeito eficaz, ou nos transformar, aleluias, quando nós nos submetemos a ela, nos humilhamos, entendemos e damos crédito e obedecemos a sua voz, ou nos julgar, quando revelamos as nossas intenções, nossos pensamentos, nossa desobediência, nossa rebeldia, como Israel fazia ali no deserto. Tentou o Senhor inúmeras vezes e por isso não entraram no repouso, não alcançaram o alvo de sua vocação, que era chegar em Canaã. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Como Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, como ela é viva, ela pode produzir frutos maravilhosos em nossa vida, quando nós damos crédito, obedecemos e, como vimos na lição passada, quando nós praticamos. Quando praticamos, tornamos pessoas sábias, pessoas bem conduzidas, né? Temos um guia fiel, louvado seja o Senhor, que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Vivemos uma vida prudente e ela vai transformar, ela vai não voltar para Deus vazia, ela vai executar tudo aquilo que apraz a Deus em nossa vida. Segundo subtópico, a palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve a Escritura como mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é bem afiada, que nada existe que ela não possa transpassar. Então, lembramos lá do Salmo 139, né? O Senhor nos sonda. Então, sondar quer dizer, ele vai no mais profundo, né? Lembramos de uma sonda
por exemplo, da Petrobras, que cava ali, vai na profundeza do mar e ainda cava abaixo daquela profundidade para encontrar ali o petróleo, né? Então, sondar é chegar até o profundo, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nos conhece. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, né, dela discernir, dela encontrar a divisão da alma e do espírito, pois ela vai lá no fundo, ela é viva. Quando a lemos, sentimos a palavra, o efeito dela na nossa vida. Muitas vezes estamos preocupados, estamos angustiados e a palavra, ela nos consola, nos anima, ela nos exorta, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes também estamos no erro e ela vai lá no profundo, aleluias, e revela tudo aquilo que está errado e nós nos humilhamos, pedimos perdão a Deus, reconhecemos o quão falhos somos, aleluias, e ela tem poder então para nos transformar. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Ou seja, nada fica oculto. Ela discerne entre os pensamentos e as intenções. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Em Efésios 6,17, lembra, né, que a palavra também como espada. Tomai também a capacidade da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula. Então é mais afiada do que qualquer bisturi, né? Lembramos que o bisturi do médico tem que ser um instrumento extremamente afiado. A palavra é muito mais. Ela vai até onde nenhum médico pode alcançar. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e carne. Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e isso opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então ela conhece todos os nossos conflitos, ela discerne tudo. Terceiro subtópico, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não podemos ser hipócritas diante da palavra. E ela discerne nossos pensamentos e intenções. Então não adianta dizermos que somos praticantes da Bíblia e sem sermos. Dizer que cremos e confiamos e obedecemos sem confiarmos. Então não adianta, porque a palavra discerne tudo isso. Ela nos torna patente aos olhos do Senhor. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Então, se somos sinceros diante de Deus, glória a Deus. A palavra vai discernir. Aleluia, o que há de bom. Se também formos falsos, também a palavra vai discernir a nossa intenção. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus, toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus dizia que não julgava. Já tinha alguém que julgava, já tinha um que julgava, que era a palavra de Deus. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10, 9 a 10. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porém, se o endurecermos, tal qual o israelita no deserto, a palavra nos julgará, e por fim nos condenará. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, veremos que a arma poderosa que nós temos para combater todos esses movimentos que se levantam contra Deus, toda a ação do inimigo que quer minar, né, a mente dos jovens, das crianças, que quer desfazer os matrimônios, todo conselho no mundo possa ser anulado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é tão importante o estudo nesse trimestre. A respeito dessa palavra, nós entendemos como ela é importante na nossa vida e como é importante para a nossa família. Por isso que enfatizamos na importância da escola bíblica dominical. Toda a nossa casa estivesse nela. Quão mais protegida estaria
dos conselhos do mundo. Primeiro tópico, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, o segundo texto usado aqui na leitura em classe é 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Diz lá em Efésios 6,12. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Então nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. O inimigo é astuto, é voraz. Ele investe forte contra a nossa vida, contra a nossa família, contra essa geração. A gente vê que hoje as pessoas se distraem com muitas coisas. E o inimigo aproveita o entretenimento para poder disseminar a sua cultura, disseminar os seus conselhos. E hoje tudo está impregnado com a ação do inimigo. Hoje você assiste um filme, assiste uma série e você percebe ali a mão do inimigo, sutil, e ali moldando a mente dos jovens, a mente das pessoas que ficam impregnadas com os conselhos, com as falácias que o inimigo, com o relativismo, com a cultura que o inimigo quer impor, do homossexualismo e outras coisas mais que ele bate até as pessoas acharem que é normal. Infelizmente hoje só tem uma arma contra tudo isso, é a palavra de Deus. É examinarmos a palavra e fazer como os judeus, como Deus orientava, que era para escrever nas ombreiras, escrever nos batentes, nas portas. Essa palavra ela tem que estar como verdadeira espada para nos defender e atacar as ações do inimigo contra a família. Oramos muito para que Deus liberte a mente de jovens e adolescentes que estão cativos em Instagram, em TikTok, e cheio de influenciadores endemoniados que estão ali fazendo a cabeça da próxima geração. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos combater com a palavra a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Como diz aqui 1 João 5, 18, 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a igreja não pode abrir as portas para o maligno. Nós somos de Deus. O mundo está no maligno. Nós devemos ser sóbrios, vigilantes, aleluia, estarmos revestidos realmente com toda a armadura de Deus, como já foi lido, como já foi dito no slide anterior. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estar depois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é o conhecimento de Deus. A verdade é você estar agora sendo fiel, verdadeiro. Vestido a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados malignos. Tomai também a capacidade da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos estar revestido para resistir ao inimigo, às suas fortalezas, aos seus conselhos. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. O inimigo, então, como diz aqui algumas referências lá em Tessalonicenses, falando do espírito do anticristo, e ele já está aí, como diz João, a manifestação do anticristo não foi revelada, mas seu espírito já está no mundo perturbando o diabo. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Então, esses ataques a gente já tem sofrido através da mídia, através da internet, através dos streams, da televisão, da cultura, muitas das vezes até nas escolas, Muitos estão recebendo influências ali de pessoas que foram doutrinadas. O diabo é sagaz, ele vai trabalhando devagarinho
né? Ele cria, né, uma hegemonia do mal. Ou seja, ele utiliza-se de pessoas que estão em posição de destaque, de influência, para poder ser esses instrumentos para atacar a igreja, para atacar a Deus. E como é que nós podemos destruir tudo isso, ou resistir a tudo isso? Com a palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Cabe só a nós buscar. Se chegar a Deus, e Ele chegará a nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Em Judas, versículo 21 e 3 diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Terceiro subtópico, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Então o inimigo é sagaz, né? E todas essas ideologias, né, como vamos ver aqui, que são sofismas, né, que as pessoas acreditam serem verdade. Os inimigos já construiu, né, esses pensamentos na sociedade. E esses conselhos vêm atacar também a igreja. E nós devemos ficar vigilantes e orar muito para a nossa geração, para os nossos filhos, para a nova geração. Esse texto de 2 Coríntios, que estamos estudando esse tópico, na nova versão transformadora, ele diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Então, vemos que nesse texto, na nova versão transformadora, deixa bem claro que as nossas armas têm que ser espirituais e que a palavra tem poder para dissipar tudo isso. É claro que muitos não vão crer e vão querer continuar nos seus sofismas. O método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Sofisma, irmão, significa argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta, deliberadamente enganosa. Então, sofisma é todos esses argumentos montados parecendo uma verdade, mas são enganosos, né, e é para produzir a ilusão de uma verdade. Mas só conhecendo a palavra de Deus, a verdade, que podem serem libertados. Então nós somos coluna da verdade e possamos arvorar essa palavra como bandeira para combater todo esse mal. Também destrói toda a altivez, o subtópico 4. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez é orgulho, arrogância, soberba. Então a palavra tem poder para destruir tudo isso. Ela não se transforma, ela pode transformar também esses que estão engodados, estão no erro. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outras, a rebeldia, o orgulho, a jactância e demais vaidade humana. Então o Senhor já nos alcançou, já nos transformou. Aleluia. E esse poder que nos transformou é o que nós podemos, aleluia, desembainhar para transformar o mundo. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastados de Deus. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus disseca segundo o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo está aí, cegando. Mas a nossa parte é pregar, é anunciar a palavra, instruir, ensinar. A destruição de toda altivez, continuando, porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo
é subjugado aos ensinos de Cristo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem a pessoa de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. 2 Coríntios 10:5, na nova versão transformadora. A Bíblia nos torna humildes. Então, um ponto que o comentarista enfatiza, né, é a humildade. Claro que aí é a ponta do iceberg, né, de toda a transformação que a palavra faz em nossa vida. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. A soberba vem do diabo, né? Então, e Jesus ele veio nos ensinar a ser humilde, como veremos nesse tópico. E se indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. Né? Tiago 4:7, Tiago 4:10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Então, ser humilde é ser obediente, ser submisso, é reconhecer o seu erro, é saber que é pó, glórias a Deus. É não achar que a sua posição, né, religiosa possa te dar algum nível de superioridade. Pelo contrário, quanto mais a gente chega a Deus, quanto mais a gente cresce, talvez até eclesiasticamente, aleluia, temos que descer mais. Né? A pirâmide social, né, espiritual é ao contrário. Né? A pirâmide do mundo aponta, né, em cima, é aqueles que mandam todo mundo que está embaixo. Só que a pirâmide espiritual de Deus é diferente, ela é de cabeça para baixo. Né? Quem está embaixo é o que vai sustentar os outros que estão em cima. Então vai servir mais gente ainda, vai servir, né, a outros que estão sob os seus ombros. Então não é você mandar, é você suportar, é você carregar. Então você tem que ser humilde como Jesus ensinou. Quando já chegamos a Deus, Ele se achega a nós. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Vimos na lição passada que, como praticamos a palavra, somos sábios e prudentes, mas a sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria do mundo que é terrena, animal e diabólica. Ele nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:21 e 22. Segundo o subtópico, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6 e 7. Ele deixou a sua glória, João 17:5, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João 13:14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Então, ele foi humilde, ele se dispôs de sua glória. Louvado seja o Senhor, ele se tornou carne, se humilhou e foi fiel até a morte de cruz. E ainda demonstra ali um ato tão, né, humilde de lavar, né, de se tornar ali como servo dos apóstolos, lavar os seus pés. E ele nos ensina que devemos fazer assim também, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem verdadeiramente sabe obedece a palavra e imita os passos de Jesus. Está lá em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 2:21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E por último, terceiro subtópico, a humildade é uma virtude cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você quer ser virtuoso, ser humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Pois você vai ter uma importante virtude. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem de se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de ser. Vimos lá em Mateus 8:4, a gente tem que ser humilde como uma criança.
em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vai dizer: não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus, né? Então, temos que ser transformados, aleluia, para poder entrar no reino dos céus. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Então, João 15,5, eu sou a videira, vós és varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus não somos nada. Não adianta achar que tem capa de super crente, não adianta achar que é mais piedoso que os outros, que jejua mais, que tem mais fé. Sem Jesus somos galhos secos. Todavia ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Outro livro pode até tentar mudar ou reformar algum aspecto da vida. Mas para ser transformado, para ser nova criatura, para as coisas velhas se passar e tudo se fazer novo, só tem um livro que faz isso, que é a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a primeira referência foi Gálatas 5,16 e agora é Efésios 5, 26 e 27. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, aleluia, nos transforma e a palavra de Deus nos purifica e nos, aleluia, dissipa todo pensamento, toda intenção, todo mal que há no nosso interior, quando nós cremos, obedecemos, aplicamos na nossa vida, tem um efeito maravilhoso, eficaz no nosso ser. Antes da conclusão, gostaria de ler aqui em Efésios 4, 20 a 32, mostra todo um aspecto assim, panorâmico, toda essa transformação que é a palavra que o Espírito Santo opera em nós. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, texto maravilhoso aqui em Efésios 4, 20 a 32, demonstrando essa transformação. 2 Coríntios 3, 18 ainda diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Concluindo, o Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Vimos isso com os israelitas, Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes, que se sujeitam a Deus e a sua palavra, são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então,
pontuou tudo aquilo que estudamos na lição de hoje. Próxima lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa lição. Continua revestindo, Pai, com a Tua graça, Pai, nos perdoando os pecados, nos transformando, nos lavando pela Tua palavra. Deus Santo, abençoa a Tua igreja. Fortalece, Senhor. Visita os jovens, as crianças, Pai. Fortalece também que nós possamos, aleluia, nutri-las, Pai, com a Tua palavra, para que elas possam serem fortes, aleluia, e resistir ao maligno, a toda opressão, a todo ataque, Pai, que o inimigo investe contra essa nova geração. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, que a Tua igreja possa continuar vitoriosa, Pai, pois a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.